Tudo novo com você? Aqui é o Jardel Barros mais uma vez, em mais um vídeo para a gente falar das ações do Partido Novo pelo Brasil. Eu sempre digo que político a gente não mede, a gente não analisa pelo que ele fala, né? Porque a gente sabe que infelizmente as promessas ficam só da boca para fora. A gente tem que olhar o político pelo que ele faz. E a ideia desse vídeo, desse jornal NN, é o Novo Notícias, é para mostrar a você, em sua cidade, no seu estado e no Brasil, que o Novo é diferente, que o Novo de fato tem um discurso alinhado com a prática. Então por isso eu decidi fazer esse vídeo. Curte, compartilha, comenta aí se somos Novo ou não. Acompanha tudo até o final porque tem muita notícia boa. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Vale o nosso futuro. Novo. A gente respeita o Brasil. Vamos lá, após a nossa vinheta, vou compartilhar aqui os assuntos que a gente vai falar hoje aqui, ó, transição. Ó, a gente vai falar do impeachment que tá aí, né? Impeachment, Novo apoia o impeachment de Lula por declarações sobre Israel. Tá rolando isso aí, mais de 140 assinaturas. Rolando aí conversa, happy hour, mensalão de novo. Será que é o mensalão de novo que tá rolando aí? Dinheiro, 20 bilhões de emendas, enfim, vamos ver o que é isso aí. O Novo ele fez 3 editoriais já nos últimos dias aí, né? Um falando sobre Dilma, né? A política externa de Lula é um fiasco e 14 meses de governo Lula, o que faríamos no lugar dele? Então, se você tivesse o Novo hoje na presidência da República, o que é que a gente faria de diferente? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui se der tempo. Esses editoriais estão com os links aí na descrição do vídeo e nos comentários. Vale a pena você conferir, tá bom? Ainda nesse vídeo a gente vai falar também. Novo define critérios para o uso do fundo eleitoral. Eu fui voto vencido. Muita gente dentro do Novo não queria que o Novo usasse o fundo eleitoral, o fundo partidário, né? O dinheiro público para fazer campanha, mas, mediante o contexto, o sistema está fazendo de tudo para barrar o Novo. O Novo tentou devolver, não deixaram. O Novo tentou fazer projeto de lei, não deixaram. E criaram leis para obrigar o uso do dinheiro público, inclusive para a promoção da mulher na política. Então começaram a fazer leis para obrigar o Partido Novo a ser igual a eles. E a gente aí, na última convenção, decidimos ser combativos, mais combativos e usar a arma que os outros partidos usam, né? Usar esse dinheiro aí, uma vez que está sendo colocado força de lei para a gente poder usar, né? Então a gente vai falar disso. Lei de Cris Monteiro reduz corrupção e aumenta a eficiência da administração pública em São Paulo. Tribunal de Contas da União aumenta a transparência das emendas PIX. Vereador Crislan inova e lança portal de transparência do gabinete. Eu estou como pré-candidato a vereador de Alagoinhas, na Bahia. E esse é um dos nossos objetivos, é transparência, anticorrupção, mostrar, aproximar a gestão, a atuação pública do cidadão, né? Em portal de transparência aqui, inovado, para o eleitor saber para onde é que está indo o dinheiro, verba de gabinete, né? Então tudo ali que ocorre com o dinheiro do público. Dr. Fernando Luiz é o pré-candidato a prefeito de Paracambi, no Rio de Janeiro. Aprovado o PL de Indiara Barbosa, que regulamenta a divulgação obrigatória da lista de espera em serviços no SUS de Curitiba. E o Instituto Libertas oferece curso para compreender melhor os alicerces do livre mercado e da propriedade privada. Eu estou fazendo esse curso pelo Instituto Libertas, que era a antiga fundação do Novo. É incrível, top demais. Então, se você for um filiado, você tem acesso gratuito a esse curso. Vale a pena. Então, vamos aqui agora a mais detalhes de cada notícia dessa. Então aqui, ó, primeira notícia que foi lá na tela nossa de início de abertura, Novo apoia o impeachment de Lula por declarações sobre Israel. Dia 20 de fevereiro de 2024, ó, as declarações absurdas de Lula relativizando o Holocausto e insultando o povo judeu são um epílogo de uma política externa desastrosa, puramente ideológica, alinhada a ditaduras e grupos terroristas, e cuja continuidade é uma ameaça iminente à posição do Brasil perante a comunidade internacional. Um presidente da República não deve apoiar assassinos, terroristas e ditaduras, e tampouco ser hostil com nações amigas. Mas, infelizmente, o povo da esquerda faz tudo ao contrário, né? É Nicolás Maduro, é Che Guevara, enfim. Tem a obrigação de seguir regras de comportamento à altura do seu cargo e não pode proferir absurdos e tolices que exponham a nação ao constrangimento. Tais atitudes configuram crime de responsabilidade conforme a lei do impeachment, que define como infração cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade, além de proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Se fosse com um ex-presidente, né? Eu acho que a mídia, todo mundo tava caindo em cima aí, se fosse qualquer outra pessoa, mas como é Lula, né? O sistema, o establishment, o status quo mantém a neutralidade, a parcialidade, enfim, e deixa a coisa rolar solta aí, né? É o crime de colarinho branco, a impunidade com essa galera aí. É preciso tratar o Brasil e o cargo mais importante da República com respeito. Para o bem do país, a Câmara dos Deputados deve afastar Lula pelos crimes de responsabilidade cometidos e pela clara inaptidão para ocupar
a presidência. Então tá aí, o Novo é um dos partidos que encabeçou esse pedido de impeachment aí. Vamos para mais uma notícia. Então, editorial de Dilma aqui, Dilma 3, será que é um terceiro governo de Dilma? É o que o Novo está colocando aqui, foi lá no finalzinho de janeiro. Ó. Durante as eleições de 2022, os observadores mais otimistas acreditavam que Lula faria um mandato similar ao seu primeiro governo, que seguiu a ortodoxia econômica de Fernando Henrique Cardoso e puxou o freio nos gastos públicos. Mas o presidente optou por seguir um exemplo desastroso, o de Dilma Rousseff. Cada vez mais o terceiro mandato de Lula se parece com o segundo de Dilma. Daí o título, né? Dilma 3. A semelhança mais evidente é o descuido com as contas públicas depois de o governo fechar 2022 no azul, em 122 bilhões. Em 2023, Lula e Haddad criaram um rombo de 230 bilhões. Absurdo demais, né? É o segundo maior déficit da história, sem contar o ano de 2020, quando a pandemia forçou o Brasil e outros países a gastos extraordinários. Perde apenas para 2015, quando Dilma e Manteiga produziram um resultado negativo similar a 230 bilhões em valores corrigidos pela inflação, né? A verdade que muitos estão colocando é que estão enchendo os cofres, sugando o dinheiro do povo, sacrificando o povo para derramar na eleição desse ano, eleger vereadores e prefeitos que apoiam a esquerda, né? Para se perpetuar no poder em 2026. Na verdade, a gente fala que a política do Brasil, infelizmente, a maioria dos políticos estão aí para fazer uma política de poder, de se perpetuar no poder, custe o que custar, né, a míngua do povo. E não uma política de bem-estar social, como eles pregam da boca para fora, né? O discurso é um, mas a prática é outro. Então a gente precisa acordar. E o Novo está dando esse alerta para a comunidade. Mesmo se descontarmos o pagamento antecipado de precatórios que, por decisão do STF, ficam de fora do limite de gastos, o saldo negativo deste ano é de 138 bilhões de reais. A curva que se desenha parece ser a mesma do período entre 2011 e 2016, quando as contas passaram do azul para o vermelho em poucos trimestres. Durante o governo Dilma, boa parte da gastança se destinou a grandes empresários que prestavam favores ao governo. Via empréstimos subsidiados do BNDES, a presidente destinou centenas de bilhões a seus compadres. Né? É o capitalismo de Estado, de apadrinhamento dos amigos do rei, sob o pretexto de fortalecer a indústria nacional. É o que Lula, conforme anunciou na semana passada, planeja fazer. Né? Além de sucumbir à tentação do gasto público, Lula tem protagonizado retrocessos no combate à corrupção. Quem não esperava, né? O aparelhamento de estatais, o desmonte de regras de governança e a tentativa de reabilitar empreiteiras condenadas na Lava Jato provocaram uma piora no índice de percepção da corrupção. Né? Que Lava Jato? A impunidade, crime de colarinho branco, todo mundo solto, todo mundo em cargos aí. Acabaram com a Lava Jato. A Transparência Internacional divulgou esta semana que o Brasil caiu 10 posições no índice. Agora, na 104ª posição entre 180 países. É isso que a esquerda, quando está no poder, faz com a gente, na nossa cidade, no estado e no país. Coloca a gente sempre nas últimas posições dos rankings. Né? Lamentável. Há, porém, duas diferenças fundamentais entre este Lula, né, o Dilma 3, e os governos de Dilma. O governo atual ainda não pode mexer no presidente do Banco Central, que o impede de adotar uma política monetária irresponsável como a dos anos 2010. Essa vantagem, né, tá entre aspas aí, de Lula deve deixar de existir em dezembro, quando o presidente, enfim, poderá nomear seu escolhido para o Banco Central. Essas são as atrocidades que o Brasil tem, né? O presidente indica ali, a gente está vendo aí os compadres, né, comunistas, socialistas, militantes do PT, tudo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Se não me engano, 11 dos ministros são indicados, né, de Lula e de Dilma, né, da esquerda, do PT. E agora, presidente do Banco Central, os principais cargos deveriam ser processo seletivo, deveriam ser, né, colocado ao aval da população, não. É o cara que está lá na cadeira que decide quem vai ser. Né? E aí como é que tem, né, uma fiscalização, pesos e contrapesos, como é que tem poderes realmente independentes e autônomos? Não tem, né? Desse jeito não tem. A segunda diferença é que o judiciário, dessa vez, está inteiro do lado do presidente. É o que eu falei, né? Do STF. A opinião pública ainda não faz pressão suficiente para que os integrantes do Supremo Tribunal Federal deixem de apoiar Lula e passem a impedir os atentados do presidente à democracia brasileira e a luta contra a corrupção. E eles são tão hipócritas e incoerentes que eles ainda fazem eventos dizendo que é pró-democracia, a favor da democracia, e instaurando a ditadura, tirando a liberdade de expressão, perseguindo as pessoas. Todo mundo que pensa diferente, que critica, que faz mobilização contra eles, é perseguido, preso, né? Então, a gente precisa acordar. Enquanto os resultados da política econômica não ficarem evidentes e a sociedade civil não der o seu recado, esse conchavo deve continuar. Então, que a gente fique atento, o Novo está aí, dando a opção para a gente acabar com esses desmandos aí,
mas depende de você, eleitor, né? Esse ano é ano de eleição e você vai escolher o seu vereador e o seu prefeito. Então pense bem quem você vai votar. Não se corrompa, né? Para você não colocar corrupto no poder. Mais uma mensagem aqui, né? Uma notícia editorial. A política externa de Lula é um fiasco. Mais um editorial. 22 de fevereiro. Uma das tarefas fundamentais de um presidente da República é representar o país perante a comunidade internacional. Deve cultivar o respeito mútuo, fortalecer laços de comércio e se pautar pelo equilíbrio e pelos direitos humanos. O presidente Lula contradiz quase diariamente esses princípios. A estrovenga desta semana de comparar a ação de Israel em Gaza com o holocausto nazista é mais uma, dentre tantas outras atitudes que tornam evidente a incapacidade de Lula de conduzir a nossa política externa com dignidade. Ele sabe fazer conchave com Maduro, com os esquerdistas ditadores aí, né? O presidente lá da Coreia do Norte, o pessoal da África, né, que são ditadores. Os ídolos dele é Fidel Castro, Che Guevara, tudo ditador, né? A sociedade brasileira não pode esquecer que, já no início do mandato, Lula submeteu os brasileiros ao constrangimento de receber em Brasília, com toda a pompa e circunstância, um dos principais ditadores da atualidade. Nicolás Maduro, né? Então, deixou claro o recado tá aí na frente de todo mundo e ainda tem gente besta, ignorante, ou é cúmplice ou é cego, né? Apoiando essa turma aí. O venezuelano Nicolás Maduro, acusado pela Organização dos Estados Americanos de praticar crimes contra a humanidade, como a morte de mais de 8.000 pessoas em execuções extrajudiciais, foi recebido com sorrisos e tapete vermelho em Brasília. Além da Venezuela, não podemos nos esquecer de Cuba, da Nicarágua, da Líbia, do Irã, da Rússia, de Angola e de tantas outras ditaduras e autocracias que Lula insiste em estreitar laços enquanto afasta o Brasil das democracias e do mundo livre. Então é isso que está acontecendo aí. E aí você ainda vê gente ainda levantando bandeira de Hamas. É um absurdo. Vermelho, fazendo o símbolo de comunismo, de socialismo, né? É fácil ser comunista num país como o nosso, ainda capitalista e livre, que tem uma certa liberdade, mas eles estão querendo acabar, né? Eu quero ver ser livre num país comunista, socialista, né? Esse que é o grande problema. Qualquer cidadão que acompanha o noticiário político sabe que o presidente da República, inebriado pela vaidade e pela soberba, sempre desejou se tornar o líder de uma espécie de eixo do mal, subdesenvolvido e iliberal. A diferença é que a sociedade brasileira mudou, está muito mais atenta e não aceita mais tamanho constrangimento. Mas a gente precisa sair da zona de conforto, né? E agir na prática, se unir, essa direita precisa se unir para apoiar realmente as pessoas que estão aí se colocando, principalmente no Partido Novo, que é um partido genuinamente de direita, puro sangue, né? Que tem dado exemplo na prática que realmente vale a pena ser colocado no poder. Segundo o Instituto Real Time Big Data, 83% dos brasileiros rejeitaram a fala de Lula sobre Israel. Imagine aí, mais de 80% do país. E nunca tantos deputados assinaram um pedido de impeachment como o apresentado essa semana depois dessa declaração absurda. Lula continua sendo o mesmo amigo de assassinos de esquerda e terroristas, mas o Brasil agora é outro, né? Então tomara que a gente faça aí a diferença. Mais um editorial, o Novo aqui coloca, agora finalzinho, né? 29 de fevereiro de 2024, hoje, 14 meses de governo Lula, o que é que faríamos no lugar dele? Isso é bacana para você entender como é que o Novo funciona, né? E tem gente que ainda fala que de Novo não tem nada, né? Ou seja, o Novo é o único que faz processo seletivo, o Novo é o único que separa a gestão partidária de gestão de mandato, o Novo é o único que corta regalias, vantagens, altos salários, que faz transparência, luta contra a corrupção, enfim. E ainda o pessoal fica nessa, de Novo não tem nada. Então, é cego ou é cúmplice, né? Então, o que é que o Novo faria? Cortaríamos mordomias e impostos, defenderíamos no Congresso a urgência de reduzir a maioridade penal, instituir a prisão em segunda instância e acabar com a saidinha de criminosos perigosos, que o Senado até, felizmente, conseguiu passar isso aí, né? Apoiaríamos o mundo livre no enfrentamento a terroristas e autocratas como Hamas, Putin, Maduro e Ortega. Indicaríamos ao Supremo Tribunal Federal juízes técnicos e firmes contra o crime, e não políticos ou garantistas como Dino e Zanin. Né? Sem falar do Dias Toffoli, né, que era militante e advogado do PT. O governo Lula completa hoje 14 meses. Colecionou nesse período não só falas constrangedoras e políticas econômicas equivocadas, mas oportunidades perdidas. Sem falar das últimas gestões de Dilma, dele, né? Os problemas melhoraram? Quantos anos, décadas a gente vê PT e esquerda no poder e os problemas continuam aí? Então tem que ser muito cego ou cúmplice. O Brasil poderia viver hoje uma onda inédita de prosperidade caso o presidente desse uma guinada em direção à modernização da economia e da máquina pública. Um governo federal do Novo seria diferente em quase todos os aspectos, principalmente na questão de privilégios e mordomias. Lula posa como defensor dos pobres, mas gasta como um bilionário, adornando seu palácio com sofás de R$ 65 mil.
Da mesma forma, o serviço público está repleto de remunerações extras e penduricalhos, como auxílio paletó, que precisam acabar. No lugar de Lula, daríamos o exemplo: o corte de regalias e penduricalhos começaria pelo presidente e se estenderia para políticos e a elite do funcionalismo público, que é como o nosso governador Romeu Zema fez em Minas Gerais. Dá uma olhada lá como é que foram os cortes de gastos, né? O palácio que era do governador hoje é um museu de acesso livre ao público, né? Vendeu os aviões todos, enfim, mostrou na prática o que a gente está falando aqui. Em vez de nomeações politiqueiras nas estatais e fundos de pensão que o Novo contestou na Justiça, estaríamos hoje debatendo a reforma administrativa, uma reforma essencial para cortar privilégios e aumentar a eficiência da gestão pública. É preciso existir a possibilidade de demitir servidores que tratam mal a população, que não trabalham de forma qualificada, e premiar os que trabalham bem. E é isso que a gente quer fazer na Bahia, em Alagoinhas, onde a gente tem aqui o nosso pré-candidato à prefeitura, Leandro Sanson, onde eu vou estar como pré-candidato a vereador. A gente quer trazer isso tudo aqui para a cidade. Esse é o modus operandi do Partido Novo. E só depende de você acreditar e colocar as pessoas do Novo, né, nessa oportunidade aí de gerir e de administrar a cidade. No comércio internacional, Lula atendeu à pressão de grandes empresas importadoras e aumentou o imposto de importação para pequenas compras pessoais. No lugar dele, também igualaríamos a alíquota para consumidores ou empresas, mas baixando as duas e não aumentando, né? Era para baixar, o cara aumenta. Está na hora de deixar de proibir os brasileiros de comprar coisas melhores e mais baratas. Lula indicou para o STF amigos e aliados políticos que reforçaram a desmoralização da Suprema Corte perante a sociedade brasileira. No lugar dele, indicaríamos juízes contrários ao abuso de autoridade e à corrupção, capazes de recuperar o mínimo de respeitabilidade do tribunal mais importante do país, né? Que é a Suprema Corte. Na política externa, faríamos todo o contrário do atual presidente. Firmaríamos posição em defesa da liberdade e da democracia. Apoiaríamos Israel no seu direito de ser uma democracia soberana e segura, em vez de estender o tapete vermelho para assassinos. Lideraríamos a pressão da América Latina contra as sangrentas ditaduras de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Lula tem repetido o mito de que precisa aumentar gastos e impostos para ser capaz de ajudar os pobres. Essa postura resulta em gasto forte e crescimento fraco, o que só prejudica os pobres. Por isso, investiríamos no contrário, um governo que faça mais cobrando menos, que não pese tanto sobre os ombros dos brasileiros. O Novo vem provando que isso é possível, como fizemos e fazemos em Minas Gerais, estado que lidera o ensino técnico no país e criou 740 mil postos de trabalho entre 2019 e 2023. Como fizemos e fazemos em Joinville, cidade que tem recursos em caixa para 2 anos de administração e a maior aprovação de prefeito do país. Com vontade e boas ideias, dá para fazer diferente. Isso aqui é o Novo, né? Vamos para mais uma notícia então, né? Atenção, o Novo coloca isso aqui, né? Novo define critérios para uso do fundo eleitoral. Como eu disse, eu fui voto vencido, boa parte, quase metade praticamente dos filiados do Novo são contra, né, essa coisa de usar o dinheiro público. Mas frente ao contexto, o sistema, o establishment, o status quo, os outros partidos estão fazendo de tudo para o Novo não se diferenciar. O Novo chegou falando isso, a bandeira: nós somos contra o fundo partidário e o fundo eleitoral. Nós somos contra usar o dinheiro público, que deveria ir para segurança, saúde e educação, e ser usado para manter partido e para fazer campanha. Mas o sistema começou a aprovar leis que obrigam o uso do dinheiro. Proibir devolver o dinheiro. Proibir usar o dinheiro em prol da população. Então eles estão fazendo de tudo para fazer o Novo andar igual a eles. E infelizmente a gente não tem para onde correr. A solução, a maioria dos dirigentes do Partido Novo, dos diretórios estaduais, né, e municipais, decidiram aí na convenção passada usar, né, as mesmas armas que os partidos usam, né, para a gente ficar mais combativo e colocar mais gente do Novo lá e depois mudar as leis e acabar com essa coisa de usar dinheiro público para fazer campanha. O Novo continua sendo contra, mas definiu aqui critérios para usar. Não vai usar de qualquer jeito como os outros usam, sem dar transparência. O Novo é o único partido que dá transparência de tudo, né? Então, ó, em convenção realizada na quinta-feira, isso foi em 23 de fevereiro, né? O Diretório Nacional do Partido Novo aprovou por unanimidade o uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, com critérios técnicos de uso e de transparência. Nosso partido se profissionalizou e muitas dessas mudanças são espelho da vontade dos membros do Novo em querer ser um partido mais forte, que tenha representatividade em todos os estados brasileiros para defender a boa política. Queremos eleger mais pessoas, inclusive para evitar que as verbas públicas destinadas a partidos continuem crescendo de forma desordenada, afirmou o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, após a reunião.
O estatuto do partido nunca vetou o uso do fundo eleitoral, inclusive por ter sido escrito e aprovado antes da criação desse fundo no Brasil, ou seja, não existia isso quando o Novo surgiu, né? Mesmo assim, a direção do partido se preocupou em criar regras de compliance para que o uso do dinheiro público ocorra de forma responsável e justa. Com isso, ao contrário de todos os outros partidos brasileiros, o Novo estabeleceu critérios que levam em conta o tamanho das cidades, o tamanho da lista local de candidatos, né, a nominata, a capacidade de captação de recursos privados, de doações, né, e a presença de mandatários. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, destacou que o partido sempre defendeu o financiamento privado para campanhas eleitorais, desde que de forma transparente e com regras claras, pois é o modelo mais justo e democrático. Ou seja, quem acredita naquele candidato, naquele partido, fazer sua doação, né, privada e não usar dinheiro público, né? Estava discutindo até com um amigo meu sobre isso, né? Porque o certo é não usar nem para campanha nem para manter partido, porque é um negócio privado, é um interesse pessoal de um grupo pequeno. Então a pessoa tem que correr atrás de apoiadores, de investidores para aquela causa e não pegar dinheiro do público, a gente contribuir com coisas que a gente é contra, com coisas que a gente não concorda, né? Então, por isso que o Novo é contra, mas decidiu usar por força de lei e por ser uma estratégia de ser mais combativo para chegar lá e fazer a mudança que a gente tanto precisa. Porém, no contexto atual, o sistema vem dificultando o uso do financiamento privado e, concomitantemente, aumentando o uso da verba pública para o financiamento de campanhas. Outra coisa que o sistema está fazendo é isso. Não pode doar empresas já não pode, né, crime. E aí o financiamento privado de pessoas físicas estão sendo totalmente retalhado, cortado, dificultando, limitando, ou seja, criando um monte de barreiras para a gente não ter, de forma voluntária, investimentos privados. Enquanto ele dificulta a forma que o Novo usava, ele facilita o uso do dinheiro público para os outros partidos. Ou seja, é uma tentativa aberta, franca, de ataque ao modus operandi que o Novo tem para mudar o sistema, para quebrar esse sistema. Então, por isso que a gente precisou rever esse conceito e aí fazer parte, né, dessa estratégia aí de usar esse dinheiro para sermos combativos nas eleições. O financiamento público gera distorções eleitorais, tira dinheiro público de onde é essencial e não necessariamente corresponde aos anseios da sociedade, especialmente no formato que é praticado hoje no Brasil, que tem um fundo eleitoral exorbitante, sendo a maior fatia destinada aos maiores partidos e, portanto, dificultando a renovação, concluiu Eduardo Ribeiro, presidente do Novo. Como serão os critérios citados? Então, aqui alguns critérios que o Novo vai usar para distribuir o dinheiro, diferente dos outros partidos, que é tudo no cacique que manda, panelinha e dá para as figurinhas carimbadas, né? Primeiro, cobertura eleitoral. Uma divisão para cada estado proporcional ao número de cidades e tamanho das nominatas, considerando principalmente a cobertura eleitoral que é alcançada pela nominata. Quanto maior a nominata da cidade, mais cobertura eleitoral ela tem. Para isso foi montado uma fórmula que leva em consideração a cobertura eleitoral, a quantidade de eleitores que cada candidato atinge. Na arrecadação aqui, uma espécie de matching fund, né? Como ocorre nos Estados Unidos, os candidatos e diretórios que conseguem mais doações privadas, sinalizando o comprometimento e força da campanha, terão uma proporção maior do fundo eleitoral. Então, a nossa estratégia de sempre buscar apoiadores, doadores, continua. E quem conseguir captar mais recursos do investimento privado vai ter acesso também a mais dinheiro desse fundo aqui. Uma parte do fundo será direcionada ao diretório ou ao candidato, proporcional à sua arrecadação entre janeiro de 2024 e julho de 2024. Então a gente está nessa luta aí. Líderes. Este será um percentual focado naqueles candidatos que já são mandatários ou líderes, que têm contribuído ou que irão contribuir com os objetivos do partido de curto e médio prazo. Então tá aí alguns critérios aí para dar mais transparência e isonomia, equidade na distribuição do recurso que está chegando para o Novo. Mais uma notícia, a gente já está finalizando. O vídeo ficou mais longo porque tem muita novidade, muita informação, mas vale a pena você conferir. Lei de Cris Monteiro reduz a corrupção e aumenta a eficiência da administração pública em São Paulo. A vereadora Cris Monteiro tem uma lei que permite que a cidade de São Paulo utilize a tecnologia das blockchains, a qual funciona como banco de dados distribuído, seguro e imutável, registrando transações de forma transparente e rastreável, perfeita para coibir o mau uso da máquina pública. Inclusive em Alagoinhas, a cidade que a gente está como pré-candidato a vereador, tudo o processo de projetos é tudo manual, imagina. Tentaram passar até coisas ali por debaixo dos panos, seus vereadores verem aí um empréstimo que o prefeito queria colocar de 35 milhões. Então imagina, tem que ser digitalizado, tem que ter blockchain, tem que ter uma coisa segura. Então, a vereadora aqui, Cris Monteiro, já traz isso aí para reduzir a corrupção e aumentar a eficiência, né? É isso que a gente precisa levar para Alagoinhas, para Bahia, para o Brasil.
Graças a essa lei, a Prefeitura de São Paulo deu início essa semana à ativação da rede blockchain do município. A Prefeitura já emitiu 5.100 chaves de registro, voltadas inicialmente ao cadastro e acompanhamento do cartão do idoso e do cartão DEFIS, relacionado às pessoas com deficiência, né? Portadoras de deficiência. Infelizmente, o Brasil ocupa o lamentável 104º lugar entre 180 países do Índice de Percepção de Corrupção de 2023. Isso é inaceitável, né? A gente já falou isso na outra notícia, né? E essa ação é um grande passo para a construção de uma cidade mais transparente, com dados abertos e serviços eficientes para quem precisa. O Novo e nossos mandatários lutam diariamente para que o cidadão seja respeitado e viva com mais liberdade. Mais uma notícia, Dr. Fernando Luiz é o pré-candidato a prefeito de Paracambi, no Rio de Janeiro. Tá aí, né? Batido o martelo. Dr. Fernando Luiz, 40 anos, médico. O Partido Novo tem o prazer de anunciar a indicação do Dr. Fernando Luiz como pré-candidato à prefeitura de Paracambi, no Rio de Janeiro, marcando um momento significativo na política local. Então, se você é de Paracambi, tá aí uma ótima opção para você apoiar. Natural de Paracambi, Dr. Luiz, aos 40 anos, é um dedicado médico e psiquiatra cuja carreira tem sido pautada pelo comprometimento com a saúde e o bem-estar da população local. Com uma vasta experiência como médico plantonista e psiquiatra, atuando no Hospital Municipal e no Centro de Atenção Psicossocial do CAPS, né? Dr. Luiz traz para a arena política uma bagagem repleta de conhecimento técnico e sensibilidade às necessidades da comunidade. Sua trajetória é ainda mais enriquecida pelos ensinamentos e pelo legado político de seu pai, que ocupou o cargo de vice-prefeito antes de ser eleito vereador por 2 mandatos consecutivos. Ao longo de 2 décadas de serviço dedicado ao público, Dr. Luiz desenvolveu uma conexão profunda com os cidadãos de Paracambi, compreendendo de perto suas aspirações e desafios. Agora, ele se propõe a liderar a cidade rumo a um futuro promissor, com foco na renovação dos serviços públicos, na melhoria da segurança e ordem pública e no fortalecimento da economia local. Tá? Saiba mais sobre o pré-candidato acompanhando suas redes sociais. Dr. Fernando Luiz, parabéns aí, seja bem-vindo aí, vamos que vamos. Mais uma notícia, aprovado o PL de Indiara Barbosa, que regulamenta a divulgação obrigatória da lista de espera em serviços no SUS de Curitiba. Essa vereadora tem dado exemplo, parabéns Indiara. É isso que a gente precisa, né? Transparência. Quantas maracutaias aí, o QI, a indicação de quem conhece o vereador, o prefeito, algum amigo na regulação para cortar a fila, enquanto os outros que não têm essa informação ficam padecendo, né? O tráfico de influência, né? Então é horrível isso, é uma realidade que a gente precisa combater. Aprovado em primeiro turno com 29 votos, a Câmara Municipal de Curitiba foi unânime ao aprovar o substitutivo geral ao projeto de lei que regulamenta a divulgação obrigatória da lista de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS. O paciente da rede pública de saúde poderá consultar nos canais digitais da Prefeitura a sua posição na lista de espera para atendimento. Então, garantindo a privacidade dos pacientes, que muita gente questiona isso, né? Vai ficar ali público para todo mundo saber o que está acontecendo com a saúde da pessoa? Não. Para ter acesso a essa lista, a divulgação da lista de espera, a pessoa deverá informar os seguintes dados: data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica, e aviso do tempo médico previsto para atendimentos. Então tem que colocar alguns dados ali para ter acesso à lista, né? Não é só vai ficar aberta publicamente, então a pessoa tem que ter ali, é para a pessoa conferir se ela está sendo respeitada, né? Quando falamos de saúde, falamos da vida das pessoas, é a diferença entre viver e morrer. Eu recebo muitas demandas no gabinete diariamente, pessoas que questionam por que demora tanto tempo para realizar um exame. Há dias atrás, uma senhora que tem que fazer uma cirurgia do útero, que está sangrando, que a princípio os médicos disseram que vai levar 1 ano para fazer uma cirurgia. Então a vereadora Indiara Barbosa falando isso aí, relatando, né? É direito do cidadão ter saúde de qualidade. Nossos mandatários trabalham para levar mais eficiência, transparência e qualidade à população pagadora de impostos. Maravilha. E a última mensagem, a última notícia. Instituto Libertas oferece o curso para compreender melhor os alicerces do livre mercado e da propriedade privada, né? Lançamento agora, estou fazendo esse curso, é incrível, recomendo a você. O Instituto Libertas quer te fazer um super convite. Você quer compreender melhor os alicerces do livre mercado e da propriedade privada? O mais novo curso do Libertas não apenas explora os aspectos teóricos da liberdade econômica, mas também seus benefícios sociais e políticos que surgem quando esses princípios são respeitados. E é muito bacana porque ele fala de oferta e demanda, fala de diferença de preço e de valor, fala da questão das políticas públicas, né, de subsídios para o meio de transporte público, um monte de coisa legal que a gente vê a incoerência e a falta de conhecimento dos nossos políticos. Este é um curso especial para os filiados do Partido Novo que podem participar gratuitamente. O que você vai aprender? Fundamentos teóricos para entender como esses princípios moldam nossas interações econômicas, benefícios sociais e econômicos, análise de perto os impactos positivos que o livre mercado e a propriedade privada têm em uma sociedade, implicações políticas e éticas, discuta questões cruciais
como a regulação governamental, igualdade de oportunidades e distribuição de riqueza, compreendendo como cada medida impacta profundamente a sociedade. Capacitação política. Ao final do curso, você terá avançado um passo importante para defender e aplicar estes princípios em debates políticos e na formulação de políticas públicas, contribuindo para um Brasil mais próspero e livre. Por que fazer esse curso? Nesse curso você vai aprender os fundamentos teóricos que garantem que possamos trazer prosperidade à população da única forma possível, através da livre iniciativa e economia de mercado. Junte-se a nós nessa jornada rumo a um Brasil mais próspero, onde a liberdade e a prosperidade caminham juntas. E aqui está o link, eu vou deixar aí também, ó. Inscreva-se agora mesmo e faça parte da transformação. Tem que ser filiado, tá meu link aí para você se filiar no Partido Novo. Segue, comenta, coloca aqui o que você acha de tudo isso. Finalizamos o nosso NN, o Novo Notícias de março aqui, já iniciando o mês de março já, com essas notícias todas aí de fevereiro, tá bom? Então aí, se você gostou, curte, comenta e compartilha esse vídeo, pessoal, para as pessoas entenderem que a gente tem ação prática, que o nosso discurso condiz com a prática e que vale a pena apoiar o novo, porque a gente respeita o Brasil, tá bom? Então, curte, comenta, se inscreve, compartilha. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus. Eu desisto do Brasil. Quantas vezes você já ouviu essa frase na sua vida? É decepção atrás de decepção. Resultado: enquanto a tristeza, o desânimo, a insegurança e o medo ficam cada vez mais presentes na nossa vida, a esperança vai sumindo. Desistir é sempre mais fácil do que resistir. Mas resistir é a nossa essência. Nascemos no impossível. No meio de um sistema de mordomias e troca de favores, nascemos para trabalhar com ética e com princípios. No meio de falsas promessas da justiça social que entrega migalhas para o povo, nascemos da crença no trabalho, no país dos impostos e da inflação. Nascemos do respeito ao seu dinheiro. Temos N motivos para ser o que somos. Somos feitos de liberdade. Ontem, hoje e sempre. A verdade é o nosso DNA. E o nosso DNA é esse aqui. Fim dos privilégios. Menos regalias. Menos burocracia. Menos impostos. Menos gastos. Acreditamos que governo bom é aquele que, ao invés de atrapalhar nossa vida, foca no essencial. Saúde, educação e segurança. Crescemos nas ideias. Amadurecemos nos ideais. Enquanto autoproclamados donos da verdade tentam calar nossa voz, nós subimos o tom para defendê-la. Porque respeitamos sua opinião. Enquanto passam por cima da Constituição para esconder crimes e reescrever a história, nós fazemos questão de lembrá-la todos os dias. Porque respeitamos a justiça e defendemos que a lei seja igual para todos. Queremos transformar a exceção em regra, transformar a própria atitude em exemplo, e já estamos fazendo isso. Temos um lado. O lado de quem acredita nas cores da bandeira do Brasil. Porque em cima do muro fica quem não quer ter os pés no chão para enfrentar os problemas do país. Estamos ao lado do respeito a tudo aquilo que nos faz ter orgulho de ser brasileiros e brasileiras. Nascemos e vamos renascer quantas vezes for preciso. Porque somos a resistência, somos a razão, somos a esperança, somos o novo Brasil, somos o novo.